Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma ração que é relativamente nova, né, no mercado pet, mas que está causando aí, está agradando as pessoas, né? Que os gatinhos estão gostando da ração. Vamos ver o que essa ração tem de bom. É a Fórmula Natural Fresh Meat. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. É bom você conhecer as rações, é super importante você saber qual é o alimento que você está dando para o seu gatinho. Eles comem todo dia a mesma coisa e é a partir daí que a saúde dele vai se manifestar ou não. Então, para você escolher uma ração, você tem que entender o que está escrito no rótulo, porque é ali que está o segredo, né? O fabricante tem que escrever tudo ali, o que ele pôs na ração. Então, nesse vídeo, se você ainda não assistiu meus outros vídeos sobre ração, peço a você que assista. Tira um tempinho aí para entender como é que se escolhe uma boa ração. Vai ser super útil para você e como vai ajudar a melhorar a saúde do seu gatinho. Às vezes você está achando que você está dando uma boa ração, mas não é bem assim. Muita coisa é marketing. Então você vai aprender a ler o rótulo. E não é tão difícil assim não, gente. É uma questão de aprender, é tão gostoso aprender, né? Tá? Então tira um tempinho, tem playlist de como escolher a melhor ração. E essa playlist aqui agora é só sobre Super Premium Natural, que são as melhores rações que tem hoje em dia no mercado pet, tá? Para você dar para o seu gatinho. Então vamos falar sobre a Fórmula Natural Fresh Meat. Hoje nós vamos falar da ração Fórmula Natural Fresh Meat, que é uma ração super premium natural. Nós vamos ver se ela é uma boa ração, se corresponde às expectativas. Eu vou falar principalmente dessa ração, da Gatos Castrados, sabor salmão. Mas durante o vídeo eu vou explicar também, fazer comentários sobre a filhote, sobre a gatos adultos sem ser castrado e sobre a sênior. Então presta bem atenção no vídeo, assiste até o fim para você entender as diferenças que tem aqui de uma para outra, conforme o gatinho vai mudando de fase de vida, para você conhecer direitinho. Quando a gente pensa numa ração para gato castrado, a gente pensa que ela tem que ser como? O que ela tem que ser? Uma ração ideal, né? Tem que ter ingredientes de boa qualidade, tem que ter um menor teor de gordura, porque a gente está falando no gatinho castrado, ela tem que ser então menos calórica. Vai ter um maior teor de fibras, porque as fibras ajudam muito a saciedade, né? O gatinho não ficar com tanta fome, tá? Porque é uma ração que visa mais prevenir, né? Ele ficar gordinho depois da castração. E também uma ração para gato castrado tem que ter uma quantidade de matéria mineral menor ou igual a 8%, porque os gatinhos depois da castração eles correm um risco maior de terem problemas urinários. E toda ração para gato castrado também tem um bom controle do pH urinário. Então, o que a gente espera de uma ração assim? Desse lado aqui, a gente vai ver o que a gente não quer que essa ração tenha, até a ausência de grãos. Se ela é uma ração grain-free, ela não tem grãos, né? Ela não deve ter corantes artificiais, conservantes artificiais, o BHA e o BHT, por ela ser natural, a empresa não usa esse tipo de conservantes. E transgênicos, tá? Então isso aqui a gente não quer encontrar numa ração considerada natural. Mas a gente espera que tenha o quê? Ingredientes de origem animal em maior quantidade, porque a gente está falando de um gatinho e o gatinho é um carnívoro. Então a base da alimentação dele é carne, é fonte de proteína e gorduras, né? Que são os que dão a maior parte de energia para eles. Então ele vai ter boas fontes de proteína e gordura animal, vegetais e frutas de boa qualidade e vitaminas e minerais. Então aqui na embalagem, como eu acabei de falar para vocês, que a gente espera de uma ração natural tenha ou que não tenha, no caso aqui na embalagem dela, ela já especifica, olha, quando você vê esses símbolos aqui, ó, é grain-free, 100 grãos. Então já está escrito aqui nessa tarjinha vermelha, ó, 0% de cereais, 0% de grãos transgênicos. Aqui, ó, sem corantes, sem aromatizantes artificiais, com antioxidantes naturais. Então, ela não tem os conservantes químicos. Os antioxidantes que vão conservar a ração são naturais. Então, a gente vê aqui, quando a ração tem transgênico, ela tem esse símbolo na embalagem. Uma ração natural, a gente não espera que tenha transgênico, porque ela é natural. Ela também não tem transgênico. Ela fala aqui, ó, menorzinho, ó, 0% de grãos. Então, ela corresponde à nossa expectativa ali de que uma ração natural não deve ter.
Então vamos falar agora sobre as proteínas. Níveis de garantia, quantidade de proteína que tem na ração. Essa quantidade é expressa em porcentagem da matéria seca. Então a fórmula natural tem 36%, o valor mínimo de referência é 26%, então ela está 10% distante do mínimo que é exigido que uma ração para gato adulto tenha. Isso é muito bom. Isso é uma característica das rações super premium, estarem distante desse mínimo aqui, que é bom. Entre as super prêmios você vai encontrar ração que tenha 33% até 46% de proteína. E a fórmula natural está nesse intervalo. Então a gente dá um positivo aqui pela quantidade de proteína que ela tem. Como eu falei, a gente tem que ver quais são as proteínas, né? Não adianta você ver só a quantidade, mas você tem que ver a qualidade. E para isso você vai olhar na parte composição básica que tem no rótulo da ração. Aqui ela fala que ela tem o quê? Carne de salmão, que o sabor aqui é salmão. Ela tem no mínimo 10% de carne de salmão. Aí ela tem a carne de frango, o fígado, que é uma excelente fonte de proteína também, e a farinha de vísceras de aves. Então você vê que a ração é formada, a composição dela são proteínas de origem animal, que é muito comum nas rações naturais que tentam buscar a dieta natural do gatinho, né? Que a maior parte é feita de proteína, e proteína de origem animal. Então aqui ela corresponde, né? A seleção de ingredientes de origem animal tem um bom aproveitamento. Então a gente coloca aqui um positivo, boas fontes de proteínas. Nessa parte eu separei aqui a ração de filhote, adulto castrado e sênior, para você acompanhar, para você entender a diferença que tem de proteína, na quantidade de proteína de uma para outra. E a ração fórmula natural, Fresh Meat, tem para essas diferentes fases de vida do gatinho, o que é muito bom, né? O que é muito bom, porque se o seu gatinho gostou da ração, você tem a possibilidade de manter ele na mesma ração, olha, só fazendo a troca conforme for mudando a fase de vida dele. Então vamos dar uma olhada aqui nas proteínas. Na filhote, ela tem 38%. A quantidade de proteína de filhote é maior que a de adulto, porque o filhote precisa de mais proteínas. Porque a quantidade de proteína tem que ajudar na manutenção e no crescimento do gatinho. Então ela é sempre maior que a de adulto. E além disso, além de ter aqueles componentes, aqueles ingredientes que eu falei, da adulto, ela tem mais a farinha de torresmo na composição. O filhote deve comer a ração até 1 ano de idade. Quando ele passa para adulto, a partir de 1 ano de idade, você vai ver que essa ração indicada aqui, se ele não é castrado, é com a proteína no valor de 35%. Quando o gatinho já é castrado e adulto, a ração castrado sempre tem um valor maior de proteína do que a não castrado, porque eu já expliquei naquele vídeo de gato castrado, se você puder assistir, tá bem bacana, explicadinho, porque a proteína é uma das fontes de energia da ração. Então você quer diminuir o uso das gorduras, que é uma fonte muito rica de calorias, você coloca a quantidade de energia com proteína. Então aqui quando ele fica um sênior, né, um gatinho idoso, você vê que a proteína diminui, tá? Que é para não sobrecarregar o organismo, que essa é uma fase diferente do gatinho. Não pode ser muito baixo, porque o gatinho já tem uma perda proteica aqui, mas também não é indicado que seja muito alto. Então vamos falar das gorduras agora. Os níveis de garantia, ela tem 11%, o valor mínimo é 9% para um gato adulto, os valores super prêmio castrado de 9% a 12%. Então ela está aqui, 11%. É um valor bom. Não está nem no máximo de calorias, nem no mínimo aqui para uma ração para gato castrado. A energia metabolizável, que são as calorias dessa ração, é 3.554 quilocaloria por quilo. Então vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. Então ajuda no controle de peso? Sim, ajuda. Ela tem uma quantidade boa de gorduras e uma quantidade que não é das maiores de calorias. Então ela ajuda no controle de peso. Então aqui eu separei para fazer uma comparação com outras rações gram-free, super prêmio natural, para você ter uma ideia da quantidade de calorias que essa ração tem. Então a gente viu na Guabi natural, salmão, eu não falei sobre a gram-free da Guabi, eu falei no outro vídeo, eu expliquei, mas ela não era gram-free. Então você vê aqui, a ração Guabi natural gram-free, ela tem 4.100 quilocalorias. É uma quantidade alta, né?
A Biofresh Salmão Grand Free também 3.810. A Prime 3.569 e a Fórmula Natural Salmão tem 3.554. Então ela é aqui a que tem a menor quantidade de caloria entre as quatro. É menos calórica, então ajuda no controle de peso. Então na composição básica da Fórmula Natural Fresh Meat, ela usa o óleo de víscera de aves e o óleo de salmão, que são fontes muito boas, ricas em ômega 3 e 6. E o ômega 3 e 6 tem um monte de função importante para ajuda da saúde do gatinho. E o que dá para você perceber bem quando um gatinho come uma ração rica assim, que é visível, né? É a pelagem, o pelo, a pele tem uma aparência muito mais bonita. Então isso é muito importante. Se o seu gatinho tem algum problema de pele, alguma deficiência assim, você tem que dar uma olhada na ração. Se essa ração não é rica em ômega 3 e 6, que são ácidos graxos muito importantes para a pele e para o pelo. Então eu comparei também aqui a quantidade de gorduras nas diferentes fases, que nem a gente fez com as proteínas. No filhote vai ter 18% de gordura, olha aqui, com uma ração de filhote, ela tem bastante energia, né? Uma ração mais calórica, porque o filhote precisa de uma quantidade maior de energia. No rótulo você vê que tem a presença do DHA e o EPA, ácido graxo ômega 3 muito importante, ajudam na visão, na cognição e muitas outras coisas no gatinho, filhote. No adulto, no rótulo da ração não aparece eles dois, tá? Mas uma quantidade deve ter sim, porque ele usa o óleo de salmão, né? Que ele é rico em ômega 3, só que no rótulo aqui ele especifica e garante que pelo menos mínimo 200 mg por quilo tem. Aqui a ração adulto, sem ser castrado, tem 14% de gordura. A ração castrado já cai para 11%, que é uma ração menos calórica, como a gente acabou de ver. E quando ele está sênior, né, já idoso, olha, 12%. Maior aqui do que castrado, para dar também um sabor melhor na ração. A gordura também é responsável pelo sabor, pela palatabilidade da ração. E aqui a gente encontra também o DHA e o EPA, mínimo 200 mg por quilo, igual ao do filhote. Vamos falar sobre os carboidratos agora. A quantidade de carboidratos que tem nessa ração. Para você calcular a quantidade, é só você usar essa fórmula simples aqui, 100 menos a soma da umidade, mais a proteína, mais a gordura, mais fibra, mais os minerais. E onde você encontra isso aqui? Na tabela níveis de garantia, que tem no rótulo da ração. Se você não está familiarizado com esses termos aqui, onde você encontra, eu tenho uma playlist que eu explico só sobre isso. Assiste quando você tiver um tempo, que vai ajudar bastante você a entender. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu substituir os valores, a gente chega que ela tem 31% de carboidratos na matéria seca. É um pouco maior do que a gente viu na Biofresh, que tem 19%, mas é que você tem que pensar assim: quais são os carboidratos? O gatinho consegue aproveitar o carboidrato, ele consegue digerir bem, tá? E o que tem que ser levado em conta é qual tipo de carboidrato. Como a gente está falando de ração gram free, vai notar que ela não tem os grãos, né? Então não vai ter milho, não vai ter soja, não vai ter trigo, mas precisa ter uma fonte de carboidrato na ração. Então qual que é aqui? A farinha de mandioca, uma farinha muito usada nessas rações grain free, com uma boa fonte de carboidrato, e a batata, o amido de batata. Então são boas fontes, o gatinho consegue ter um bom aproveitamento, e é o que a gente espera de uma ração de qualidade. Tá aí o positivo então. Então vamos falar agora sobre as fibras, os níveis de garantia, a quantidade, ela tem 4,5%, olha aqui. O valor, né, de fibras nas rações de gatos castrados é mais alto, mas ela não chega ao máximo de manutenção. O valor máximo de referência é os 5% na matéria seca. Ela tem 4,5%. Entre as rações super premium castrado, tem ração para castrado que tem 3%. E tem até 5%. Tem algumas que passam até de 5%, 5,5%, 6%. Isso é muito importante você olhar, porque as fibras têm uma função muito importante na alimentação do gatinho, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na composição básica delas. São fibras naturais, de excelente qualidade, tem prebióticos. Ela tem aqui, chama atenção que a fórmula natural tem a abóbora, mais a polpa de beterraba. Essa associação aqui é muito boa. Favorece muito os cuidados com o intestino do gatinho. Então, as fibras, revendo aqui, né? Para quem já assistiu meus vídeos já sabe,
Ela ajuda no controle de peso, porque ela é responsável pela saciedade do gatinho. O gatinho come uma ração com um pouco mais de fibra, ele se sente satisfeito por mais tempo. Ela ajuda no trânsito intestinal. E os prebióticos são responsáveis também pela saúde intestinal. Então a gente sabe hoje que um animal que tem um intestino saudável tem uma saúde melhor. Então é muito importante você observar a qualidade das fibras que tem na ração do seu gatinho, a quantidade e a qualidade dessas fibras. Se essa aqui é uma quantidade boa para o seu gatinho, você tem que observar. Gatinhos que têm problemas de constipação, eles precisam comer rações com mais fibras. Agora, se o seu gatinho já tem um intestino que ele faz cocô mais vezes e a consistência das fezes não é muito boa, você vai ver que nessa ração ele vai ter umas fezes mais firmes pela qualidade das fibras, mas se você vai observar se ele faz muito cocô, talvez essa quantidade de fibra seja um pouco alta para ele. Então, sempre depende. Tem que pensar no seu gatinho em particular. O que é bom para ele? Mais fibras, menos fibras? E você vai saber isso observando, né? Como é que é. Se você dá a ração aumentar, se você dá a ração diminui, porque as fibras agem diretamente no intestino dele. Então, vamos olhar agora os minerais. A gente está sempre de olho nos minerais. Então, vamos olhar. A fórmula natural tem 8,5%. Não é a que tem uma quantidade menor de minerais da linha natural, mas é uma quantidade ainda boa. A gente sabe que é possível, é permitido que tenha até 12%, mas isso aqui é uma quantidade muito grande de minerais. Você não acha essa quantidade entre a Super Premium, tá? Não chega nem a 9% aqui. Então a gente dá um positivo aqui. Olha lá, os valores na Super Premium tem de 7 no máximo a 8,9. Ainda está dentro do esperado. Então o fósforo, que é um dos minerais muito importante para que você sempre observe na hora que você for olhar a ração, porque o fósforo também, uma ração com muito fósforo predispõe o gatinho a ter cálculos e também pode agir, né, nos rins. Então a gente sempre olha aqui, ó, 0,70% na matéria seca. É permitido que tenha até 1,6%, então está aqui bem longe do máximo, então dá um positivo, e você encontra rações Super Premium com 0,6% a 0,8%, então a fórmula natural tem um valor bom de fósforo, olha, está bem aqui no meio. E o sódio? O sódio é um outro componente que a gente vê aqui, ó, ela não é a que tem mais quantidade de sódio, não é a mais salgada, ó. 2.000 miligramas por quilo, uma quantidade boa numa ração, uma formulação de ração. Mas vai ser boa para o seu gatinho ou não, isso você tem que ver. Então, olha aqui, ó, tem ração que tem de 2.000 a 4.500 miligramas por quilo. E ela está aqui numa das que tem menos, tem uma menor quantidade de sal. Então, a gente vai dar um positivo para ela, por isso. Mas aqui, vai ser bom ou não para o seu gatinho, vai depender da ingestão de água, se ele bebe ou não muita água. Vou explicar melhor isso agora para você no próximo slide. Então, o gatinho bebendo água aqui, uma cena que a gente quer sempre ver, sempre ver. O gatinho tem que beber muita água. Então, vamos olhar aqui o sódio. Eu dei um positivo, porque é uma ração que não é uma quantidade tão alta de sódio, mas aí você tem que pensar. Vai depender do seu gatinho, se a fórmula natural é a ração ideal com relação à quantidade de sódio para o seu gatinho. Então, o que você vai ver? Ó? Se seu gatinho é um gatinho que bebe muita água, então é uma boa opção de ração para o seu gatinho. Ela não tem muito sal, né? Uma quantidade menor de sal. Como ele bebe muita água, já não tem problema. Agora, se seu gatinho é um gatinho que fica olhando a água, olhando, mas não é muito chegado e bebe água, então o que você tem que pensar? Ele bebe pouca água, a gente fica triste por isso, então eu coloquei a gotinha triste. Então não é uma ração indicada para ele. Por quê? É indicado que ele coma uma ração com mais sódio. Aí, no caso, não seria a fórmula natural. Porque o sal na ração estimula a sede. Então, se o gatinho bebe pouca água, não deve comer uma ração com pouco sódio. Porque é muito importante que ele beba água. Então, você teria que escolher uma outra opção de ração com relação ao sódio. Vamos aqui continuar vendo os minerais. Então, aqui tem a ração adulto castrado e a sênior. A gente vai comparar agora.
o que você vê? Que de uma para outra, a quantidade de minerais não muda, continua 8,5% na matéria seca. O que vai mudar é o valor do fósforo. Na adulto castrado você tem 0,70, aqui você tem 0,70 e na sênior 0,60. Olha como cai aqui o valor, por causa da idade do gatinho. O sódio nas duas tem a mesma quantidade. Então, o que realmente muda de um adulto para sênior é o valor do fósforo da ração, que diminui. Olha aqui, vamos comparar aqui nas diferentes fases. Os filhotes e o adulto. O valor dos minerais é 8%. Adulto, filhote e adulto não castrado. Adulto castrado e sênior, a gente acabou de ver, 8,5%. O fósforo do filhote e o adulto já é um pouco maior, 0,8%, e aqui no castrado e no sênior 0,70%, 0,7% no castrado e no sênior 0,6%. É o que a gente espera mesmo, conforme vai passando a idade, né? O fósforo diminui um pouco na composição. E o sódio nas 2.000 mg por quilo, se mantém a mesma quantidade. Então a gente chega aqui, né, na resposta. É uma boa ração? Uma boa opção de ração para você dar para o seu gatinho? Sim, com certeza. É uma boa opção de ração para o seu gatinho. Gostaram da ração? Uma boa opção de ração para dar para o gatinho também, não é? Que legal. Então agora você vê que você tem várias opções da linha Super Prêmio Natural. E você pode até, trocando de uma para outra, você vê que a qualidade entre elas muda um pouco, mas se mantém em geral. E o seu gatinho vai conhecendo sabores diferentes, né? Isso é muito importante. Espero que o vídeo tenha te ajudado a entender melhor, a conhecer melhor a ração Fórmula Natural Fresh Meat. E muito obrigada pela atenção.